Aqui no canal a gente fala sobre construir e viver uma vida mais alinhada com a gente, porém é bem difícil fazer isso se a gente está o tempo todo olhando para o externo, sendo bombardeado por padrões de sucesso, de perfeição, que fazem a gente achar que o que a gente faz nunca tá bom o suficiente. E por isso, no livro de hoje, eu trago um dos meus livros favoritos. É aquele livro de cabeceira, eu já li várias vezes. Ele é ao mesmo tempo simples e profundo, com embasamento científico, mas também num tom de conversa, misturado com histórias pessoais da autora. Eu estou falando da Arte da Imperfeição, da Brené Brown. A Brené é socióloga, pesquisadora, professora, e também você encontra ela em podcasts, e ela tem uma palestra do TED Talk que é bem famosa, e ela também tem um outro livro aqui que tem um nome parecido, que bastante gente conhece, que é esse aqui, A Coragem de Ser Imperfeito. Então, mostrando os dois para você não confundir. Esse aqui é até um pouquinho mais famoso, eu acho, mas eu gosto muito desse e por isso eu gosto de indicar e tô trazendo aqui para você ver. Inclusive, ela lançou esse antes desse, tá bom? E por que eu acho que esse livro tem totalmente a ver aqui com a proposta do canal? Eu acho que você vai gostar. Bom, primeiro que a proposta é a gente se aproximar de quem a gente realmente é, então viver uma vida mais alinhada, tem tudo a ver com o que a gente fala aqui, mas também é muito importante porque um dos temas principais do canal é organização de rotina, produtividade, mas sem cair naquele lugar de achar que só quando eu atingir X eu vou me sentir bem com a minha vida. E justamente a Brené estudou na área de pesquisa dela o que leva certas pessoas a viverem a vida de forma mais plena e descobriu que isso se relaciona com um senso de valor próprio, independente de conquistas, desempenho e performance. Então, sim, atingir metas, objetivos é bom, é importante também, mas é muito perigoso quando a gente atrela o nosso valor, o nosso amor próprio a essas conquistas e desempenho. E como às vezes nesse nicho de que a gente fala de rotina, de produtividade e tal, pode muito cair nesse lugar que ou eu tô atingindo e fazendo check em tudo, ou eu sou o cocô do cavalo, eu acho bem importante trazer essa abordagem aqui, que na minha visão é muito mais humana, muito mais autêntica, mas como a Brenézinha aqui também fala bastante, não é por isso que é uma tarefa fácil, porque ser você mesmo numa sociedade que ao mesmo tempo fala que a gente tem que ser a gente mesmo, mas também fala como a gente tem que ser, como a gente tem que se comportar, o que a gente tem que fazer, o que tem que ser. Então, é difícil também, né? Como ela diz, demanda coragem, compaixão e conexão. Mas é importante que a gente perceba que o valor próprio existe desde que a gente nasceu. A gente veio para esse mundo como um bebê fofinho e já tínhamos ali o nosso valor, e ele não foi nem aumentando nem se perdendo conforme nossas conquistas ou fracassos. Como ela diz aqui, o grande desafio para a maioria de nós é acreditar que temos valor agora, nesse exato momento. Muitos de nós criamos uma longa lista de pré-requisitos para que tenhamos valor. Terei valor quando eu perder 10 quilos. Terei valor se conseguir engravidar. Terei valor quando eu puder viver da minha arte. Terei valor se conseguir manter meu casamento. Terei valor quando eu for promovido. Terei valor quando eu conseguir fazer de tudo sem parecer que me esforcei. O que está realmente no coração da vida plena é isso. Tenho valor agora, não se, não quando. Somos dignos de amor e inclusão agora, neste minuto, do jeito que somos. E para cultivar essa ideia central do livro, ela propõe 10 diretrizes. Por isso que eu acho esse livro até mais prático de ler e reler, porque de vez em quando eu leio só uma diretriz específica, sabe? Cada uma delas traz ou um sentimento ou um comportamento para você cultivar. Então, cultivo é uma palavra importante, que não é sobre dar check e conquistar alguma coisa aqui também, são práticas para o longo da vida, mas ao cultivar isso, a gente também se liberta de algum peso social. E além disso, no fim de cada capítulo, ela traz o RIA, reflexão, inspiração e ação. E eu gosto desses livros que traz no final de cada capítulo ou um resuminho ou uma participação. Eu gosto bastante também. Então, como eu disse, no livro ele traz 10 diretrizes e no vídeo de hoje eu vou conversar um pouquinho sobre 5 delas. As 5 que me tocam mais, apesar de eu gostar de todas. E aí eu vou fazer aqui um breve resumo, mas claro, no livro você vai ter muito mais detalhes, vale a pena ler com calma. E como sempre, eu deixei aqui na descrição o link para esse livro se você quiser comprar. E aí com isso você até colabora um pouquinho aqui no meu canal. Obrigada. Diretriz número 1. Cultive a autenticidade e liberte-se do que os outros pensam. E essa diretriz eu acho que é a mais forte do livro, no sentido que ela se espalha por todas elas.
delas. No fundo, tudo tá meio conectado, né? Ela até diz que ela tentou escrever de uma forma que faça sentido isoladamente, mas também de forma conectada. Mas essa primeira diretriz é muito o coração do livro. Então aqui ela fala que a autenticidade não é aquilo que algumas pessoas são e outras não. É uma prática, uma opção consciente de como queremos viver. Ela traz aqui a seguinte definição para a autenticidade. A autenticidade é nos livrarmos diariamente de quem achamos que devemos ser e abraçarmos quem somos. E essa palavrinha diariamente é para nos lembrar que é uma prática, é esse cultivo na nossa rotina. E ela também traz que essa ideia de viver uma vida autêntica é ao mesmo tempo muito esperançosa, muito inspiradora, mas também difícil. A gente valoriza isso, eu acho que faz sentido no nosso coração, quando a gente pensa assim, viver de acordo com a nossa essência, de viver expressando o que a gente realmente é na nossa vida. Porém, fazer isso numa cultura que dita como a gente tem que ser, desde quanto que a gente tem que pesar, como a gente tem que estar com o cabelo, como que nossa casa tem que estar, é complicado. Então, como ela diz aqui, manter-se verdadeira, né, a si mesmo, é uma das batalhas mais corajosas que a gente pode travar. Então, essa batalha é desafiadora porque de um lado a gente quer ser quem a gente é, mas de outro, muitas vezes a gente vai dando de encontro com expectativas externas, com esses conceitos que a gente acha que deveria ser, deveria fazer. Inclusive, ela traz também um pouco do que a pesquisa mostra sobre as expectativas de gênero na nossa cultura. Então, ir contra essas expectativas é desconfortável. Coloca algumas coisas em risco, muitas vezes. Mas se a outra forma de ser estiver alinhado com a gente tem que ter essa coragem de seguir com isso. E por mais que o título fale, né, deixar, se libertar do que os outros pensam, isso também não quer dizer que a gente não vai ligar nada pro que os outros pensam, porque isso é impossível. Enquanto lutamos para ser autênticos e corajosos, é importante lembrar que a crueldade sempre fere, mesmo que as críticas não tenham fundamento. Quando não damos a mínima para o que os outros pensam e somos imunes à dor, também não conseguimos desenvolver conexões. Então, se a gente também for para esse lugar de que eu não ligo para a opinião de ninguém, tô nem aí para ninguém, isso acaba também sendo um escudo, uma armadura. E mais pro começo, na introdução do livro, ela fala como é super importante a gente ter coragem, compaixão e conexão. A coragem reside em contarmos a nossa história, não em sermos imunes a críticas. Então, às vezes a gente tem também essa imagem do autêntico, sendo aquela pessoa meio grossa, né? Meio tipo... Pode falar, quiser pode falar de mim, tô nem aí. E não é isso que ela traz. Na verdade, eu vejo que a autenticidade que ela traz é até uma pessoa... Pode ser uma pessoa bem sensível. E, inclusive, é isso. Reconhecer que dói também se alguém critica a gente, mesmo quando não tem fundamento. Mas é a gente não se abandonar pra poder encaixar e não ter mais essa crítica, entende? A segunda diretriz que eu quero trazer pra você é a seguinte. Cultive a autocompaixão. Liberte-se do perfeccionismo. Bom, se você já assiste meu canal, você sabe que eu falo bastante também aqui de perfeccionismo. E, inclusive, a Brené Brown é uma das referências que eu estudo para entender melhor sobre ele e como lidar e como não deixar ele me travar. E aqui no livro ela fala justamente sobre isso, como o perfeccionismo não é a busca saudável por melhorar, por fazer o seu melhor. É muitas vezes uma estratégia que impacta a nossa vida, mas que tem como principal função evitar vergonha, evitar julgamento, evitar crítica. E isso pode causar realmente uma paralisia, um empacamento, porque você deixa de fazer coisas, deixa de mostrar para o mundo algo que poderia ser imperfeito e aí você não mostra nada. O que eu acho legal de também citar aqui é que ela diz que todos temos alguma tendência perfeccionista. Para uns, o perfeccionismo talvez só emerja quando eles se sentem especialmente vulneráveis. Para outros, pode ser compulsivo, crônico e debilitante. E uma parte que eu acho engraçada também, e que eu, como sou meio fominha, também gosto de ler, ela falou assim: os resultados dessa mudança modificaram a minha vida. O perfeccionismo não levou a nenhum resultado, levou a pasta de amendoim. Então é aquilo, a gente fica triste ali e, no caso, se fosse uma versão brasileira, levou a comer muito brigadeiro no sofá em vez de realmente tirar as ideias do papel, né? E na pesquisa dela, observando as pessoas que conseguem viver a vida mais plenamente, ela percebeu que eles falavam das suas imperfeições com franqueza e ternura e evitavam criticar a si mesmo e aos outros. Pareciam agir de acordo com a noção de que estamos todos fazendo
o melhor possível. E ela traz aqui então a compaixão, né, a autocompaixão, mas também a compaixão com o próximo, como um grande antídoto para o nosso perfeccionismo. E vamos agora então para a terceira diretriz que eu quero trazer aqui para você. Cultive a intuição e a fé confiante. Liberte-se da necessidade da certeza. E eu acho esse ponto especialmente importante se para você também viver uma vida alinhada consigo também, de alguma forma, também tem a ver com viver uma vida mais criativa. Se você quer se expressar, seja em criação de conteúdo, seja na sua arte, seja escrevendo, enfim, colocando suas ideias e projetos no mundo, né? Claro que não é só nessa situação, mas a criatividade tá muito relacionada com uma incerteza. É muito mais certo você seguir uma fórmula pronta do que você inventar moda, né? Do que você experimentar, fazer uma coisa que você nunca fez antes, ou fazer uma coisa de uma forma diferente. Nem tô falando aqui de criatividade no sentido de ser super diferentão de todo mundo. Mas, por exemplo, se você resolve abrir um canal, por mais que tenha todas as orientações de o que é importante no YouTube, não é uma fórmula. Você vai ter que bater muita cabeça, você tem que lidar com a incerteza que se o seu conteúdo vai ser realmente bom, se você... Não é uma coisa de fazer um vídeo, acabou, você fica ali anos se dedicando a um canal sem saber se aquilo vai te levar para algum lugar ou não. Então é isso sobre você investir um certo esforço, mas não tem garantia de nada. Mas no fundo tem muitas coisas na vida que são assim, né? Por exemplo, mesmo em relacionamentos. A gente também não tem garantia de nada. A gente pode também investir, a gente investe na relação, a gente investe naquela amizade, naquele relacionamento amoroso, a gente investe na relação com nossos filhos, mas não tem garantia se isso vai ser recíproco, se a gente vai realmente ter daquilo o resultado que a gente espera. Por isso que a Brené fala muito de vulnerabilidade, né? A gente tá investindo o nosso tempo e energia, mas sem garantias. Mas se a gente só fizer o que a gente tem certeza que dá certo, certeza que tem resultado, a gente também tá abrindo mão de muita coisa significativa na nossa vida. Diretriz número 4, bom, pelo menos nesse vídeo, mas no livro é a diretriz número 6, que é cultive a criatividade, liberte-se das comparações. Eu me identifiquei tanto com a Brené nesse capítulo, porque ela também passou por um resgate da criatividade, né? Ela também disse que quando ela pensa em criatividade, foi algo que ela se via ali na infância, mas depois ela se desconectou disso. E via o mundo de forma também, tem os criativos e tem os não criativos, eu pertenço a não criativos, mas com o tempo ela foi resgatando isso, inclusive, né? Veja só, ela é uma pessoa acadêmica, que é um ambiente bem assim, ó, regras, como é que você tem que se comportar e tal. E ela conseguiu trazer toda essa parte de storytelling e criar livros, escrever livros que atingem um público mais abrangente, então não ficou só ali na escrita acadêmica. E pelo que ela escreve, bom, nos livros, mas eu também já vi muita entrevista dela, também foi muito esse processo de se permitir fazer isso, de sair daquela caixinha, daquele molde do que é esperado, do que se comparar ali com outras pessoas e se permitir se expressar de formas diferentes. Então, o recado para quem acha que não é criativo ou que perdeu sua criatividade, ela diz que as pessoas ou usam a sua criatividade ou não usam, mas que a criatividade não utilizada não desaparece simplesmente. Ela vive dentro de nós até ser expressada ou negligenciada até o fim da nossa vida e vai sendo sufocada por ressentimento, por medo. Então a gente até pode acabar vivendo uma certa amargura porque a gente não está expressando o que no fundo que a gente quer expressar. Então vamos agora para a próxima diretriz que eu quero trazer para você. Cultive a brincadeira e o descanso. Liberte-se da crença de que exaustão é símbolo de status e produtividade é sinônimo de valor pessoal. Então, especialmente se a gente percebe que a gente está num estado que quer sempre ser produtivo, quer sempre usar cada brechinha de tempo para resolver alguma coisa, praticar alguma coisa da lista de tarefas, ou se o seu lazer tem que ser algo que te ajude a evoluir. Se for para ler, tem que ser um livro para aprender alguma coisa, tem que ser alguma coisa útil. A gente tem que tomar um pouco de cuidado, prestar atenção, porque às vezes a gente está nessa armadilha também de atrelar o nosso valor com a nossa produtividade e com o nosso desempenho de novo. Então a brincadeira não é apenas para as crianças, nós adultos também precisamos brincar, fazer algo apenas para se divertir, sem ter a necessidade
de virar algo útil, de ter que ser produtivo de alguma forma. E a gente vê que às vezes socialmente, por exemplo, se alguém começa a desenvolver uma habilidade e tal, a gente fala, pode ganhar dinheiro com isso. O que é ótimo a gente pensar, poxa, é muito legal a gente ganhar dinheiro com as coisas que a gente gosta de fazer, mas é importante também de proteger algumas coisas que a gente gosta de fazer sem colocar essa pressão de trabalho, sabe? Sem colocar essa pressão de ter que virar algo produtivo, que gere receita, que gere alguma coisa. E ter algumas atividades pra gente só se divertir. Nessa parte do livro, ela também cita outro livro que se chama Play, em inglês, né? Ou seja, brincadeira, não sei como é que se chama exatamente em português, se tem, mas é um livro do Dr. Stuart Brown. Em tradução livre, o nome do livro é A Brincadeira, como ela molda o cérebro, abre a imaginação e revigora a alma. E a frase que me marcou, que ela cita nesse livro aqui dela, é que o oposto da brincadeira não é o trabalho. O oposto da brincadeira é a depressão. Então, muitas vezes, brincar pode parecer perda de tempo, mas no fundo é essencial para nossa vida. Sabe, eu moro aqui na Alemanha e aqui as pessoas jogam mais. Eu tenho uma impressão, pelo menos, que aqui faz mais parte da cultura brincar com jogos de tabuleiro, jogar jogos assim, do que a gente no Brasil, ou pelo menos o que eu vivia no Brasil. E a família do meu marido, eles gostam muito de jogar. No começo, eu não gostava. No começo, eu achava assim, eu gostava de brincar um pouquinho, depois, eu cansei, sabe? E hoje em dia é uma atividade que a gente faz toda semana, eu gosto muito. E é uma das coisas também que me ajudam, agora não é hora de fazer algo produtivo, de resolver alguma coisa de tarefas. É hora de sentar e jogar algum jogo. Eu acho super legal. E eu também tenho, às vezes, que prestar atenção se eu não tô voltando pra esses modos mais workaholic, até assim pelo desafio às vezes de conciliar as diferentes ideias, diferentes projetos com a vida pessoal, com a vida com a família. Tem épocas que eu percebo assim, que eu tô tentando em qualquer brechinha trabalhar, fazer alguma coisa, e aí eu tenho que parar, sabe, papai, chega, não é assim que eu quero, e repensar a rotina e falar, aqui eu vou estar trabalhando, aqui eu vou brincar, realmente ativamente, intencionalmente colocar momentos de descanso, de diversão, de fazer algo ou com a minha filha, ou sozinha, ou com meu marido. Senão, quando eu percebo, a minha agenda fica ali cheia só com horários de trabalho ou / coisas produtivas, no sentido, ou é tempo para arrumar a casa, ou é trabalho, ou é estudo. E cadê o lazer? Fica o lazer ali pro final de semana, de ver um amigo, de fazer alguma coisa, mas eu percebo que tem que estar mais intencional ao longo da rotina alguns momentos de brincadeira e lazer. Senão até eu percebo que o lazer acaba ficando um lazer meio vazio, sabe? Assim, só sentar pra ver televisão no fim do dia. Então, não, uma brincadeira mesmo. Isso pra mim a televisão não conta muito como esse lazer, assim. É realmente de sentar pra fazer algum projeto ali criativo, ou jogar um jogo de tabuleiro, ou ir pro quintal e brincar na terra com a minha filha. Então, às vezes, eu tenho que me lembrar disso e voltar pros trilhos nesse sentido também, no sentido, os trilhos da diversão, mas é bem importante a gente ficar atento a isso e assim que a brincadeira e o descanso também façam parte da rotina. Então, além dessas 5 diretrizes que eu trouxe aqui pra você, no livro tem mais 5, são 10 diretrizes, como eu falei. Eu gosto de concluir esses vídeos sobre o livro com uma frase final, com o último parágrafo do livro. E não se esqueça de ver o link para esse livro aqui na descrição, tá? Mas ela termina o livro falando sobre a revolução da vida plena. Revolução talvez soe meio dramático, mas neste mundo, optar pela autenticidade, pela autoestima, é um ato de absoluta resistência. Optar por amar e viver de todo o coração é um desafio. Você vai confundir, irritar e aterrorizar muita gente, inclusive a si mesma. Em 1 minuto vai rezar para que a transformação pare e no minuto seguinte vai rezar para que ela nunca termine. Nossa, eu tô muito arrepiada. Você também vai se perguntar como é possível sentir tanta coragem e tanto medo ao mesmo tempo. Pelo menos é assim que eu me sinto na maior parte do tempo. Corajosa, apavorada e muito viva. E com isso a gente fica por aqui. Deixa o seu like no vídeo, me deixa um comentário. Um grande, big abraço e tchau!